Hoje nós vamos falar sobre uma passagem bíblica bastante conhecida. Vamos falar sobre Abraão e aquela passagem em que Abraão oferece seu próprio filho em sacrifício. E Deus não permite que ele sacrifique seu filho. Está lá em Gênesis, capítulo 22, e eu vou ler só 12 versículos. Diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Então disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão a Isaque. Perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus há de prover um cordeiro para si, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão é o pai da fé monoteísta. Ele é o pai da fé para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Então Abraão é conhecido, nós temos ele na galeria dos heróis da fé. Antes do capítulo 12 de Gênesis, que nós acabamos de ler, não se sabia ao certo o que era fé. Não existe um outro ser criado por Deus que tenha fé. Apenas o ser humano tem fé. Anjos não têm fé. Fé é um atributo exclusivo dos seres humanos. Quando Deus criou o primeiro homem, ele não tinha fé. O Adão inicial, o primeiro homem, antes da queda, ele era matéria e também era um homem espiritual. Ele podia perceber o mundo físico e o mundo espiritual. Ele falava com Deus. Mas quando ele pecou, ele foi expulso do Éden e um dos sentidos de percepção dele para o mundo espiritual foi bloqueado. Nós percebemos o mundo físico através dos 5 sentidos: olfato, paladar, audição, tato e visão. Porém, nós, na maioria das vezes, não percebemos o mundo espiritual com esses 5 sentidos. Mas o mundo espiritual é real. E nós percebemos o mundo espiritual quando usamos o poder da fé. A jornada dos filhos de Adão não tem atos de fé. E logo essa jornada é apagada. Nós não temos muitas lembranças da jornada de fé dos filhos de Adão. Até aí, a fé era algo embaçado. Não é algo muito claro. Sabemos que Enoque era um homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. Também conhecemos Noé, antes de Abraão, que é o que mais se aproximou de Deus. Os mundos espiritual e físico nos quais cremos, ou físico no qual vivemos, os dois mundos são reais e eles estão conectados. Porém, tudo que existe nesse mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Quando Deus decide abrir as portas para mim e para você, isso deve partir do poder da palavra de Deus. Ou seja,
Quando Deus quer nos abençoar, Ele emite um decreto irrevogável da parte de Deus. Mas antes de Deus lançar esse decreto que vai cumprir as promessas dele na minha e na sua vida, Ele vai fazer com que passemos por um tribunal. Lá no sobrenatural existe um juiz que é justo. A Bíblia diz que Deus é um justo juiz. Há também testemunhas, que são os anjos. E lá nós sabemos que as testemunhas são tanto os anjos caídos, como os anjos que estão com Deus. Há também um acusador. E nós sabemos porque a Bíblia diz que nós temos um acusador, que é Satanás. Mas acontece que nesse tribunal de Deus também existe um advogado. E a Bíblia diz que nós temos um advogado fiel, que nunca perdeu uma causa. Então, antes de Deus entregar para você as promessas que Ele tem para você, você e eu vamos passar por um tribunal. Quando Deus está para liberar um decreto, o inimigo se levanta para dizer para Deus que se Ele abençoar a pessoa, olha, se o Senhor entregar tudo na mão do Rafael, o Rafael não vai mais querer olhar para ti, Senhor. Basta olhar o livro de Jó e nós vamos entender como é que funciona esse tribunal. Nós vamos ver que isso realmente acontece. Jó passou por um crivo, passou por uma prova. O diabo disse a Deus que Deus elogiou a Jó. E o diabo disse também: se tira as coisas de Jó, tira a cerca que tu pões em volta dele, e o Senhor vai ver que ele não vai te amar mais. E hoje nós vamos ver os tribunais pelos quais Abraão passou. Nós vamos falar um pouco de Abraão. Abraão não era judeu. Abraão não recebeu uma herança de fé. Abraão era filho de Terá. E Terá, sabe qual a profissão dele? Ele fabricava ídolos. Abraão vivia em um mundo politeísta, mas acontece que ele acreditava na existência de um único Deus, invisível, mas real. E isso é uma revolução. E se ele acredita é porque Deus se revelou a ele. Abraão se relacionava com Deus e Abraão rompeu com toda aquela idolatria, atendendo a um chamado de Deus. Abraão, sai da tua casa e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E entre os judeus, quando você deixa a família, e você leva um sinal de que a pessoa foi desligada da família. E Abraão aceitou largar os deuses do pai dele, largar tudo aquilo que ele deixou na sua família. As pessoas sabiam que ele era alguém que negou os deuses de seus pais. Ele agora era expatriado, que negava os deuses dos seus pais. Abraão viveu sua vida inteira querendo um filho, porque ele não podia morrer sem transferir a fé que ele tinha naquele Deus. A fé de Abraão era o que o identificava. Ele precisava de um herdeiro. Isaac passa essa herança de fé para Jacó. E Jacó morreu e passou para José a herança de fé. Nós chegamos no capítulo 12 que nós lemos e Deus diz a Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu fico imaginando a família de Abraão, politeísta. E ele diz: olha, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus no qual eu creio, disse para eu largar vocês todos e ir para o lugar que ele vai mostrar. Imaginem o rebuliço que isso causou dentro da família. O termo hebraico que diz que o Eterno disse a Abraão, não é sai da tua casa, da tua parentela, diz assim, ó, em hebraico, sai para ti mesmo. A expressão correta não é sai da casa do teu pai, da tua parentela, é sai para ti mesmo, ou seja, tenha um encontro com o seu verdadeiro eu. Isso quer dizer que o maior beneficiado em atender a voz de Deus somos nós mesmos. Quando nós ouvimos a voz de Deus e nos livramos de nós mesmos, nós somos os maiores beneficiados. Então Abraão começa a sua jornada.
Abraão parte para o lugar que Deus vai mostrar para ele. Ele anda muito com Deus, e quando alguém anda muito com Deus, não demora, e Deus envia um decreto em favor dessa pessoa. Abraão passou por 3 tribunais em sua vida. O primeiro foi quando ele abriu mão da herança de seus antepassados, e agora parte da sua terra. Ele tinha 75 anos, ele não era um menininho. Não demora muito para que Deus decida devolver a Abraão tudo o que ele abriu mão para seguir a esse Deus. O próprio Jesus disse lá em Mateus 19:29, todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pais, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém? Quando eu saí da minha casa para ser missionária, eu vendi o único bem que eu tinha 20 e poucos anos, um carro. Eu vendi o carro, eu lembro, para comprar passagem e para levar algum dinheiro para me manter por um pouquinho de tempo no campo missionário. Quando eu voltei, irmãos, Deus me abençoou tanto. Comprei uma casa no lago, comprei um carro importado, Deus me deu empregos. Deus não esquece. Deus resolveu então enriquecer Abraão. A riqueza não consiste apenas em dinheiro, isso é que é interessante na vida de Abraão. Existem 4 níveis de riqueza. O dinheiro é o mais baixo nível de riqueza, porque há um outro nível de riqueza, ou um segundo nível de riqueza, que é a honra. Não há nada melhor do que andar de cabeça erguida e ouvir dizerem, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Nada melhor do que ser honrado por Deus. Nem sempre quem tem dinheiro tem honra. Honra não é dinheiro, honra é um nível de riqueza acima do dinheiro, e quem dá a você é Deus. O terceiro nível de riqueza é o secula. Secula quer dizer tesouro. Jesus disse assim, não junteis secula na terra, mas junteis secula no céu. Isso quer dizer que tesouro no céu é crédito com Deus. Glória a Deus. Não pensem em ter crédito terreno, dinheiro terreno, mas pensem em ter crédito com Deus. Exemplo, no capítulo 38 de Isaías, Deus disse para Isaías ir lá avisar o rei, para ele arrumar a casa dele, porque ele iria morrer. Isaías entregou o recado de Deus para o rei, e quando ele já ia embora, quando ele foi embora, ainda andando pelo palácio, o rei virou o rosto para a parede e disse assim para Deus, Deus, lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade. Aleluia. Quando Ezequias invoca os tesouros que ele tem guardado junto a Deus, Deus ouve a oração dele, porque Deus não esquece. E Deus responde para ele, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Quem tem crédito com Deus pode esperar, porque um dia Deus paga. E paga com juros e correção. E aí você pensa que você faz as coisas e não vale nada. Ezequias vira a cara para a parede e Deus viu que ele tinha um crédito de 2 ciclos de vida. Um ciclo de vida são 7 anos. Então ele deu a Ezequias 2 ciclos de vida mais um, onde tinha crédito. E Deus deu a ele mais 15 anos de vida. É preciso ter crédito com Deus. E quem nos ensinou isso foi Jesus. Não ajunteis tesouro aqui. Junta tesouros onde é que Deus está? Nos céus. Junta tesouro no céu, ou seja, ao invés de você ter crédito, de preocupar em ter muito crédito aqui nos bancos e com as pessoas, preocupe-se mais em ter crédito junto a Deus. Quem tem crédito com Deus ora e Deus responde. Quem tem crédito com Deus ora e Deus cura. Quem tem crédito com Deus ora e Deus liberta. O 4º nível de riqueza que o homem pode possuir é o lishma. Lishma é uma riqueza que não tem preço, mas tem valor. Preço é algo que nós podemos negociar. Valor é algo inegociável.
Bota preço. Você bota lá, você pode negociar. Mas o valor é inegociável. Há riquezas e valores em nossas vidas que são inegociáveis. Não negocie a unção que Deus te deu. Não negocie o ministério que Deus quer entregar na sua mão. Não negocie a fé que Deus entregou para você. Isso não tem preço, isso tem valor inestimável. Deus resolveu então enriquecer Abraão e financeiramente 7 vezes mais. Então Deus permite que aconteça uma batalha na vida de Abraão. Toda vez que nós lutamos uma grande batalha em nossas vidas, todas as vezes que passamos por grandes lutas, é Deus querendo nos dar alguma coisa. Deus permite as circunstâncias. O adversário disse a Deus que se Deus enriquecesse Abraão, ele perderia o foco, ele esqueceria de Deus, esqueceria do que Deus falou com ele. Deus permitiu a batalha. E temos que vencer a guerra, irmão. Sabe por quê? Paulo disse que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As batalhas não vêm para nos abater. As batalhas vêm para que nós possamos vencê-las e receber de Deus o que Ele tem para nós depois dela. Quem perde a guerra, perde todas as riquezas. As riquezas do perdedor são transferidas para o vencedor. O perdedor perde tudo, mas em uma única batalha, essa que você está passando agora, em uma única batalha, Deus quer te dar vitória, e muito maior do que qualquer outra batalha da sua vida. Abraão venceu a peleja e as riquezas foram transferidas para Abraão. Mas como é que Deus faz? Deus envia um agente até você. Se Abraão se distraísse com as riquezas, quando chegasse a vitória do mundo espiritual, no mundo físico, ele perderia a bênção dele. Abraão passou pela primeira prova da sua vida e Deus o enriqueceu financeiramente muito mais do que aquilo que ele abriu mão quando saiu da casa do pai dele. Em Gênesis 13:2 está escrito que Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Deus não esquece. Se você se dedicar a obedecer, a ouvir e a obedecer a voz de Deus, Deus vai te dar os 4 níveis de riqueza. E na riqueza de Deus não é apenas dinheiro. No capítulo 15, Deus disse a Abraão: grande será a sua recompensa. Olha só como as coisas acontecem. A essa altura do campeonato, Abraão era um homem financeiramente rico, porque nós vimos em Gênesis 13 que Deus o enriqueceu muito. E aí Deus disse para ele, Abraão, capítulo 15 de Gênesis: grande será a tua recompensa. Olha o que Abraão disse para Deus: que me darás, Senhor, se eu continuo sem filhos? E o herdeiro de tudo que possui é o meu servo Eliezer. Faltavam ainda 2 degraus de riqueza que ele ainda não tinha recebido. No capítulo 16 de Gênesis, nasce Ismael, o filho primogênito de Abraão, com a escrava Agar. Aí os anos se passaram. Abraão agora tem 99 anos. 24 anos após o chamado de Abraão, de Deus para Abraão. Após ter recebido a honra de Deus, riquezas, faltava ainda uma coisa na vida de Abraão. O 4º nível de riqueza: o filho, o herdeiro. Quando Deus decide dar o filho a Abraão, o acusador se levanta e diz que se Deus der o filho a Abraão, ele iria amar o filho mais do que a Deus. Gênesis 18. Abraão então vai passar pelo 2º tribunal de Deus, a segunda prova. Ele vai passar por uma prova de fogo. A Bíblia diz que ele estava no meio do deserto, lá nos carvalhos de Mamre, e havia carvalhos no meio do deserto. Eles produzem sombra. Imaginem, irmãos, que coisa linda, carvalhos no meio do deserto. Aquelas árvores enormes que produzem sombra. Aí diz que o peregrino, quando chegava naquele lugar, colocava a mão no tronco
e bendizia o homem que plantou aqueles carvalhos naquele lugar. Imagina que coisa linda. Bendito é o homem que plantou esses carvalhos no meio do deserto, para que eu tenha sombra. Cada peregrino que passava. Manre estava cercado de carvalhos, diz a Bíblia. Manre era o metro quadrado mais caro daquele lugar. E o dono daquilo tudo, quem era? Abraão. A Bíblia diz no capítulo 18, imagine que honra aquele homem tinha. No capítulo 18, que Abraão estava sentado na porta da sua tenda. Agora, Abraão não era mais aquele homem que saiu da terra dele. Abraão agora era um sheik, era um homem respeitado. E apesar de toda essa grandeza, ele ainda era o mesmo homem simples que se sentava à porta da sua casa. Abraão então estava sentado à porta da casa e ele vê ao longe 3 homens vindo em pé. Eram os anjos de Deus. Abraão não sabia que um daqueles 3 homens, anjos, estavam trazendo a maior vitória da sua vida. Vinham com a notícia, com o decreto de Deus, de que um ano depois ele estaria com um filho nos braços. Abraão poderia ter mandado os servos dele, vai lá ver o que aquelas criaturas querem. Não? Ele podia ter mandado os servos. Mas Abraão, ele mesmo se levanta, corre em direção aos passantes e a Bíblia diz, curva-se ao chão. Abraão era dono de todo aquele paraíso. Ninguém passava ali sem conhecer a grandeza do Deus dele. Deus quer te dar muito. Mas é que para quando as pessoas chegarem e olharem tudo que você tem, a grandeza dentro da sua família, dentro da sua vida profissional, das suas finanças, toda a grandeza que Deus te der, é para você mostrar para todo mundo e dizer para todo mundo, isso aqui foi o meu Deus. Tudo isso que a sua vista alcança, vem do meu Deus. Abraão foi lá atrás deles, porque ele não deixava que ninguém passasse ali sem mostrar as grandezas do Deus a quem ele servia. Perto da tenda, então ele chama Sara e diz, olha, nós temos uma visita, Sara, visitas. Ele mandou que ela servisse as visitas. Ele não mandou servir qualquer coisa, não. Mandou que ela fizesse um bolo e que trouxesse água. Abraão sabia que mesa é sinônimo de altar. Por quê? Ele sabia que quando come com alguém, ele faz uma aliança com a pessoa com a qual come. Ele comeu com aqueles forasteiros sem saber quem eram. Irmãos, quando você sai daqui e vai para o norte da África ou para o Oriente Médio, eles não comem com qualquer pessoa. Quando eu fui missionária entre os muçulmanos, para eles convidarem alguém para comer, você tem que ser bem próximo. A mesa é algo compartilhado com a família e com os amigos próximos. Mas Abraão comeu com aqueles forasteiros sem saber quem era. E foi por isso que Jesus foi questionado. Jesus foi questionado porque diziam que ele comia com publicanos e com pecadores. Porque comer com a pessoa é fazer aliança com ela. Jesus de fato comia com eles, porque Jesus estava fazendo com eles uma aliança de salvação. Amém. Aleluia. Como Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Ele comia com eles, para dizer para eles, eu estou fazendo uma aliança de salvação com vocês. Eu não vim para quem não precisa de médico. Eu não vim para o são, eu vim para o doente como vocês. Abraão então senta à mesa com eles. Os anjos comeram e beberam com ele. Diz a Bíblia, anjo não come nem bebe em princípio. Fizeram aliança com Abraão, sabe para quê? Para abençoá-lo. Se Abraão não estivesse ligado nas coisas de Deus, se aquela riqueza tivesse subido a cabeça dele, ele teria mandado os servos, ele não teria ido pessoalmente, ele não teria sentado à mesa com aqueles anjos e não teria recebido de Deus o que Deus mandou eles entregar. Acontece
Acontece que lá no tribunal o diabo apostou que Abraão ia perder aquela chance. Ele deve ter dito para Deus: Abraão está rico, duvido. Vai mandar os servos, vai ficar dentro da tenda e vai mandar os servos dele, vai dizer: olha, serve o resto que sobrou do almoço para esses caras aí que eu não sei quem é. Mas Abraão não fez isso. A riqueza não subiu a cabeça de Abraão. Glória a Deus. Pensando que ele iria desprezar os forasteiros e queria perder a vitória. Um deles diz: onde está Sara? Um dos anjos. E ele disse: eu volto em 1 ano. E quando eu voltar, ela estará com um filho nos braços. Eu aprendo aqui: não despreze as pessoas. Nos próximos dias, Deus pode mandar anjos para entregarem a sua vitória. Amém. Preste atenção. Glória a Deus. Porque o que acontece no mundo físico é reflexo do que acontece no mundo espiritual. Deus prometeu para você um decreto de vitória na sua vida. Deus não mente. Ele quer entregar esse decreto a você. Eles não vão chegar, os anjos e os mensageiros de Deus, não vão chegar tocando trombeta, voando com as asas de fora e anunciando grandes coisas. Não, não despreze as coisas simples da vida. Não se distraia. Não pense que Deus vai fazer do jeito que você acha que deve ser. Ele vai fazer do jeito dele. Ele está querendo te dar riquezas e te engrandecer. Ele está querendo te abençoar. Não se distraia. Esteja atento ao mover de Deus na sua vida. E quando Deus te entregar alguma coisa, não se distraia com ela. Porque Deus te deu apenas o primeiro degrau. Tem mais 3. Amém. Glória a Deus. Quando eu voltar, disse o anjo, você vai estar com a sua vitória nas mãos, Abraão. Você pode estar esperando essa vitória há muitos anos, minha irmã e meu irmão. Já perdeu até as esperanças, mas não desista. Não se distraia. Deus quer te aprovar. Deus quer te entregar as riquezas da parte dele. Não olhe as aparências. Tem gente que Deus abriu uma porta de emprego, aí a pessoa nunca mais vai para a igreja. Ia para a igreja, fazia campanha, orava, clamava, ficava de cabeça para baixo, de cabeça para cima, não pedia uma reunião de oração, aí Deus entrega a bênção, acabou. Fica lá, fica só no primeiro degrau. Deus tem mais 3. 3 meses após a partida do anjo, Sara engravidou. Para 9 meses. Depois a criança nascer, algo vai acontecer, preste atenção. Algo vai acontecer dentro de você. Porque Deus quer que as coisas aconteçam primeiro dentro de nós. Isso é fé. Temos que gestar a nossa vitória como um ato de fé. Depois, no tempo de Deus, ao final dessa gestação de fé, Ele entrega nos nossos braços aquilo que Ele prometeu. Deus quer que hoje você engravide dos sonhos que Ele tem para você, das coisas que Ele disse que Ele vai te entregar. Isso tem que ser gestado dentro de você. Esse é o decreto de Deus para você hoje. Comece a gestar as coisas que Deus te prometeu. E daqui a um tempo, no tempo de Deus, você vai estar com os seus braços cheios das bênçãos de Deus. Primeiro nós temos que ter fé, irmãos. Acreditar que estamos gestando a nossa vitória. Ninguém pode passar por você sem ouvir falar da grandeza do seu Deus. Mas não é depois que Deus faz as coisas. Preste atenção. Deus disse para Abraão: sai da sua casa, sai de ti mesmo e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus tinha dado alguma coisa a ele? Foi um ato de fé. Foi um ato de fé. Nós precisamos gestar dentro de nós. Não passe pelas pessoas sem falar da sua fé nesse grande Deus. O diabo quer apostar que você vai se distrair e não vai mais acreditar, mas Deus continua acreditando em você. Ele é um justo juiz e Ele constituiu um advogado. Ele te defende o tempo inteiro, mas nós temos um acusador. O acusador é um perdedor.
Mas o advogado nunca perdeu uma causa. Você está em vantagem. A Bíblia fala mais de Abraão do que de Noé. Até então é o homem do qual a Bíblia mais fala. Abraão vai deixando marcas na história da humanidade. Isaac nasce e ele chega ao 4º nível de riqueza. Isaac era o grande sonho e a grande honra da vida de Abraão. Abraão agora é um homem que tem tudo o que um ser humano gostaria de ter: honra, riquezas, uma família abençoada e um filho. O filho que ele tanto queria. De Gênesis 18 até o capítulo 22, Abraão viveu em perfeito equilíbrio. Abraão viveu a plenitude do seu tempo. Foi um tempo de realização, andando com Deus, feliz, pleno e completo. Isaac cresceu. Aí no céu, Deus diz que vai eternizar o nome de Abraão. E ele resolve fazer o grande, porque ele passou nos testes. O diabo diz a Deus que Abraão ama mais o filho do que a Deus. E lá em Gênesis 22, a Bíblia diz que depois dessas coisas, depois de tudo isso, de tudo o que aconteceu, diz a palavra de Deus, pôs Deus Abraão à prova. Que foi o que nós lemos no início. E isso indica a existência da formação de um tribunal. Disse a Abraão uma só vez, Deus disse, Abraão. E quando Deus disse uma só vez o seu nome, ele se levantou e disse, eis-me aqui. Sabe por quê? Ele conhecia a voz de Deus. Aquele Deus que ele servia e que um dia disse para ele, sai-te para ti mesmo. Sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele conhecia a voz de Deus. E Deus disse, Abraão, toma o teu filho, olha o texto, o teu único filho. Mas espera aí, Abraão não teve só um filho. Como é que Deus vai e diz para Abraão, toma o teu filho, o teu único filho? Abraão tinha 2 filhos. Deus não mente. Como assim? Lá em Gênesis 16 está registrado o nascimento de Ismael, que é o primogênito de Abraão. Sabe por que Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho? Porque para Deus só vale o que vale para você. E Ismael não valia nada para Abraão. Tanto é verdade que ele expulsou Ismael de casa com sua mãe e despediu o rapaz sem lhe dar nada. O que valia para Abraão era Isaac. Se ofertarmos a Deus aquilo que queremos, daquilo que queremos, de que queremos nos livrar, esse sacrifício não vale nada. Se fazemos para Deus algo que para nós não tem valor, não ofertamos. Deus só valoriza o que tem valor para você. Se tem valor para você e você põe no altar, então Deus dá valor ao seu gesto. E Deus disse mais, Isaac, a quem tu amas. Deus podia ter pedido Ismael? Sim. Mas ele ia sem o menor problema. Tá, toma, leva. É o filho da escrava, não é o filho da promessa. Eu mandei ele embora mesmo, procura por ele e leva ele. Mas Deus disse, Isaac, a quem tu amas. Deus foi específico. Que é para depois ele dizer, será que eu não ouvi Ismael? Não. Aquele a quem tu amas. Deus diz que é para oferecer em holocausto no lugar que ele vai mostrar. Deus falou uma vez. Ele acordou, quando Deus falou com ele uma vez, ele acordou no outro dia de manhã e foi fazer o que Deus mandou. Do lugar onde ele ouviu a voz de Deus até o lugar do sacrifício, são 80 quilômetros de distância. Do local em que ele estava até o local do sacrifício. Ele foi andando e deixando marcas na humanidade, marcas de fé. Ele pega a madeira do sacrifício e coloca nas costas do jumento.
Jumento, irmãos, é a figura de Simão Cireneu. Aquele que levou a cruz de Jesus nas costas, sem saber por que ele estava levando aquela madeira. Simão Cireneu estava subindo para a festa de Páscoa. Ele estava todo vestido de linho. Ele estava indo para uma festa todo arrumado. De repente o romano, ei, vem cá, pega essa cruz aí e coloca nas costas. O jumento não sabe, não conhece o propósito de Deus. Nós não podemos ser como jumentos. Nós temos que procurar saber qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. O jumento acha que as coisas acontecem por acaso, mas não. O jumento vai carregando a madeira, é a tipologia usada aqui e que serve lá para a época de Jesus. É o pai levando o filho para a montanha do sacrifício. O filho não questionou o pai, ele obedece mesmo sem entender o que estava acontecendo. Alguém pode ter dito a Abraão, Abraão, rapaz, Deus não está pedindo isso para você não, retrocede. Você não precisa disso, você tem tudo, Abraão. Está caçando sarna para se coçar, rapaz. Quem te deu esse filho foi Deus. Tu já era velho, tua mulher velha. Para com isso. Você está ficando doido, rapaz. Deus falou isso nada. Mas Abraão foi deixando pegadas de fé na humanidade. E quando ele vê a montanha, ele para. Aí ele diz para os 2 servos que diz a Bíblia que ele levou: fiquem aqui. Dessa linha para lá, vocês não podem mais ir. A fé de vocês, em outras palavras ele quis dizer, a fé de vocês só leva vocês até aqui. Por isso eles ficaram lá. Imaginem o que é que aqueles 2 servos iam se escandalizar quando vissem o que Abraão foi fazer. Ele disse, não, vocês ficam aqui. E olha que homem de fé. Eu e o menino vamos voltar. Amém? Aonde é que a sua fé tem te levado? Aonde é que a sua fé pode te levar? Até onde você vai com a sua fé? Se você não tem fé, ou se sua fé é pequena, ore e peça a Deus, porque Ele dá liberalmente, é o que diz a palavra. Até onde a sua fé vai te levar? A madeira vai para as costas do filho. O filho olha e diz para o pai, pai, tá certo. A madeira está aqui nas minhas costas, mas está faltando um cordeiro para ser imolado. Está faltando o principal. Onde está o sacrifício? O profeta profetiza e a profecia foi rasgando o tempo. E a profeta Abraão diz, o Senhor proverá para si um cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus? Jesus. O menino não foi sacrificado, Isaac. Mas Deus mandou o filho dele para ser sacrificado. Ele dizia ao filho que ele estava apresentando a ele um Deus de provisão. Deus é Deus de provisão. Nos dias de Abraão, o sacrifício era diferente dos dias de Moisés. No tempo de Abraão, abatia o sacrifício com um só golpe. Nos tempos de Moisés, era com 2 golpes. Olha só o que aconteceu. O filho é amarrado com a cara na madeira de costas, com as costas para cima. Sabe por quê? Porque tinha que matar com um golpe só. Então ele vai na coluna com um golpe só. Abraão então amarra o filho e ele tinha que dar alguns passos de distância. Era assim que se fazia. Do altar para trás, para tomar impulso, que é para ele ter força suficiente para quebrar a coluna e matar o sacrifício imediatamente. Então, pela primeira vez, Abraão dá passos para trás, mas ele não estava recuando. Ele deixou o filho ali com o rosto na lenha, as costas para cima, e ele dá os passos para trás. O servo de Deus, ele confunde o diabo. O diabo até pensa que você parou. Outra hora ele pensa que você está andando para trás.
mas na verdade você está ganhando impulso para fazer Glória a o que Deus mandou você fazer. Aleluia. Às vezes você faz algo, ou você acontece algo na sua vida e diz, meu Deus, eu estou andando para trás, não está não. Você está ganhando impulso para fazer o que Deus quer que você faça. É assim que Deus faz para confundir o diabo na sua vida. E ele dá 7 passos para trás. Mas por quê 7? Porque até 6 passos é o limite do homem. O homem foi criado no 6º dia. O número 6 é o número do homem. Os levitas, quando eles saíam com a arca, eles davam 6 passos e paravam. Aí eles colocavam a arca no chão, davam mais um passo, colocavam a arca no chão e festejavam. 6 é o número do homem. E o homem tem limite. Isso quer dizer que chega um momento em nossas vidas que as coisas param. Não andam. O mais interessante é que eu vinha dizendo isso para Deus essa semana. E aí Deus me diz isso. Há momento em nossas vidas que as coisas param no mundo. Você diz, mas meu Deus, cadê as promessas? Meu Deus, cadê as coisas? Não estão indo. Mas aí, por quê? Porque nós só vamos até o 6º passo. Aí o nosso Deus nos ajuda a dar o 7º passo. Aí nós sacrificamos e nos alegramos na presença de Deus. Deram 7 voltas em Jericó. Era Deus se manifestando e mudando a história do povo. Quando Deus se manifesta, Ele muda a nossa história. Abraão sabe que o 7º é perfeito. Ele deu os 7 passos para trás e começou a voltar. E começou a voltar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º passo, de cutelo na mão, ele ouve a voz: Abraão! Mas ele não para. Ele não reconheceu aquela voz. De novo a voz diz: Abraão! Aí ele não conheceu a voz. Sabe por quê? A voz que o chamou não foi a voz de Deus, foi a voz do anjo. O agente que desceu para dar o decreto em favor dele. Ele não reconheceu a voz do anjo porque ele conhecia a voz de Deus. E o anjo teve que repetir e dizer: não faças mal ao rapaz, porque agora eu sei que tu temes a Deus, porquanto não me negaste teu único filho. Com o cutelo levantado, os olhos de Abraão se abrem e ele vê o cabrito preso pelos chifres. Está lá amarrado e se batendo, embaraçado. E um cabrito amarrado pelo chifre faz barulho. Abraão só viu o milagre quando a sua fé se manifestou. Nós queremos ver o milagre de Deus sem que a nossa fé se manifeste. Nesse momento, Deus abriu os olhos de Abraão e mostrou para Abraão que a provisão que ele precisava estava mais perto do que ele imaginava. Não deixe que o inimigo diga para você que a sua provisão está longe. Não diga que o inimigo diga para você que a sua bênção nunca vai chegar. Não diga, não permita, porque Jesus está dizendo para você que a sua vitória está mais perto do que você imagina. Você não viu ainda porque você não levantou o cutelo. Levante o cutelo, dê um passo de fé, aí você vai enxergar. Há coisas embaraçadas e coisas encobertas que Deus vai desembaraçar quando você usar a sua fé. A sua vitória está muito mais próxima do que você imagina. Creia. Quando Abraão mostrou que não ia oscilar, que não ia se distrair com nada que Deus desse para ele, então Deus deu a ele o que ele mais desejava, o que faltava na sua vida. Os gigantes da Bíblia não são gigantes em estatura,
os gigantes da Bíblia, os heróis da Bíblia, são gigantes da fé. Eu e você somos filhos de Abraão. Deus o mandou que ele contasse as estrelas do céu e que contasse também as areias do mar. Deus disse a Abraão: assim serão seus filhos. Mas Abraão só tem capacidade para ver as estrelas. A areia lá no fundo do mar ele não tem como ver. Ele não consegue ver a areia no fundo do mar. No céu, as estrelas do céu são Israel de Deus. Cada grão de areia no fundo do mar que Abraão não viu, somos nós. Porque não era chegado o tempo de nós sermos salvos. Quando a Bíblia fala de mar, fala de nações. Cada um de nós, de diversas tribos, raças e nações. E naquele dia Deus decidiu ir até o final daquela história. Ele decidiu ir além de Abraão. Ele foi até o final. Então ele entregou o seu único filho amado, Jesus Cristo. Mas o Filho de Deus iria ressuscitar, como Abraão profetizou ao pé do monte, quando ele disse para os jovens: fiquem aí, porque eu e meu filho vamos ser. Ele sabia que ele ia sacrificar o filho, mas ele sabia também que o Deus a quem ele servia era poderoso para ressuscitar o seu filho, se preciso fosse. O trono de Deus, segundo Ezequiel, não é um trono fixo. O trono de Deus é móvel, ele se movimenta. Ezequiel diz que o trono tem 4 roldanas. Ele vê o trono indo para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. O trono tem 4 roldanas e elas são 4 atributos. Um deles, a justiça de Deus. Uma das roldanas é o tribunal. O trono se movimenta porque ele é atraído por uma linguagem que sobe da terra. Quando choramos e clamamos, não são línguas terrenas como inglês, francês e português que Deus ouve. A Bíblia diz que quando nós clamamos, as nossas palavras se transformam na linguagem de Deus, que nós chamamos de incenso. E o incenso, ele não entra pelos ouvidos. O incenso entra por outro sentido, pelas narinas. O lugar na terra de onde sobe o incenso é o lugar para onde a frente do trono de Deus se volta. Para o lado que o trono de Deus vira, à frente, Deus derrama unção, livramento e se manifesta. Agora está subindo incenso para o trono de Deus. E o trono de Deus está se voltando para esse lugar. Porque nós estamos aqui falando na vontade dele. Você está passando por um tribunal e o diabo apostou tudo que você seria um perdedor, que você não seria aprovado, e às vezes ele sussurra isso para os seus ouvidos, mas Deus continua a acreditar em você. Deus continua a te aprovar. Deus quer te aprovar para depois te entregar a tua vitória. Deus quer te entregar os 4 níveis de riqueza. O inimigo quer apagar as tuas pegadas de fé, mas Deus acredita em você. Ele acredita que você vai perseverar até o fim. Ele acredita que você será aprovado e absolvido no tribunal, porque você tem um advogado que nunca perdeu uma causa. Aleluia. Glória a Deus. O que é mais que você quer, meu irmão e irmã? Acredite nele. Deus quer que você entre nesses 4 níveis de riqueza. Deus não quer resolver um problema pontual na sua vida. Ele quer fazer com você o que ele fez com Abraão, o que ele fez com Jó. Ele quer que você conheça a plenitude da vida abundante que ele tem para mim e para você. Amém. Vamos orar. Jesus querido, obrigado, Pai. Senhor, obrigado por tua palavra que é espada, Senhor. Penetra fundo dentro de nós, Senhor. Pai, que nós possamos ser como Abraão, Senhor. Homens e mulheres cheios de fé, Senhor. Pai, que nós possamos ser provados, como tu mesmo disseste, Senhor. Mas que nós também possamos ser aprovados. Ajuda-nos a compreender
os movimentos do mundo espiritual, Senhor. Não deixe, Pai, que as coisas que Tu nos dás no mundo material nos distraiam, Senhor. E nós deixemos de receber os outros níveis de riqueza. Mas ajuda-nos, Pai, para a glória do Teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus.